Muito bom dia, muito bom dia. Live da manhã, domingo. Hoje começa a semana das vendas. Até sexta-feira a gente vai focar no assunto vendas. Vendas, a parte mais importante de uma empresa. Crucial. Empresa que não vende, quebra. Essa é a primeira frase. Empresa que não vende, quebra. O que são vendas? Cara, vendas, as pessoas encaram como vender um produto, vender um serviço, você ter uma empresa e vender alguma coisa. Mas vendas, para falar a verdade, engloba muito mais do que isso. Se você não souber vender, você, por exemplo, se você não é empreendedor, você não consegue arrumar um emprego, porque você tem que se vender. Você não consegue arrumar um marido, um namorado. Tudo na vida, absolutamente tudo na vida você precisa vender. Se você não sabe vender, você não consegue ganhar coisas. Você não consegue argumentar nas ideias. Você e o seu marido, você não consegue impor a sua opinião, a sua vontade. Tudo que você estiver fazendo, você está vendendo. Vendendo uma ideia, vendendo um produto, vendendo. E na empresa principalmente. Se você não vende, não tem ninguém para fazer por você. Você quebra. Se você não vende, você tem clientes que não valorizam seu trabalho. Tem muita gente que fala para mim, pô, eu só atendo cliente que não valoriza. É porque você não está conseguindo vender a ideia para pessoas que valorizam. Para pessoas que topam pagar mais caro. Para pessoas que buscam qualidade. Vendas não está relacionado só com linguagem verbal. Tem muita gente que pensa que vendas é linguagem verbal, é a argumentação que eu tenho. Só que vendas também está ligado à linguagem não verbal. Só de existir você já está vendendo. Só de estar aqui eu já estou vendendo alguma coisa para vocês. Vocês já estão olhando para mim e vocês estão decidindo se compram ou não. Vendas é sobre isso. Linguagem verbal, linguagem não verbal, sobre carisma, sobre dar um pouquinho mais de atenção, não dar atenção. Vendas é sobre isso. E eu quero trazer um primeiro conceito aqui pra gente sobre vendas, que é o quê? A oferta. A oferta é uma das coisas mais importantes. O que é a oferta? A oferta basicamente é um pacote que você vai entregar. É uma transformação que você vai entregar. Definida em algumas palavras. Então, toda oferta começa com uma promessa forte. Ou um título forte. Um entregável forte que você consegue explicar em uma pequena frase. Quanto menor essa frase, melhor. O que você faz? O que você entrega para o seu cliente? Se você consegue resumir isso em uma frase, e uma frase que gere valor realmente de verdade, você já tem meio caminho andado na sua oferta. Por exemplo, eu ajudo empreendedores, principalmente da área da beleza, a aumentarem o seu faturamento. Com isso eu já ajudei mais de 60 pessoas a faturar mais de 10 mil reais no mês. Isso é uma oferta. Eu expliquei em uma única frase o que eu queria dizer e complementei com uma prova. O que você faz? Eu entrego cabelos, o quê? Você atende quem? Uma recomendação que eu te trago dentro da tua oferta. O que tem que ter claro na tua oferta? Essa frase que você vai criar. Você tem que ter bem definido com quem você está comunicando. É muito importante que quem você está comunicando esteja presente na sua frase. Por exemplo, eu falei principalmente profissionais de beleza. Tá aqui a pessoa que eu estou me comunicando. Essa pessoa, ela poderia não estar sendo falado profissional de beleza, mas eu poderia falar
palavras-chave que dessem a entender. Por exemplo, eu posso fazer títulos de conteúdos que falem assim: melhore o faturamento do seu salão com essa técnica. Eu não falei para quem eu estou comunicando, mas quando eu falo a palavra-chave salão, obviamente eu estou comunicando principalmente com cabeleireiras. Então pode ter uma palavra-chave, mas pode direcionar diretamente para a pessoa. Então, no caso aqui, profissionais de beleza, mas e você? Mulheres? Empresárias? Quem principalmente você atende? Mulheres, empresárias, homens, empresários? Quem você atende? É importante definir certinho quem você atende. Porque isso, além de falar com a pessoa específica e gerar valor no sentido da pessoa te dar atenção mais fácil, também acontece um fator aqui: você se torna mais atraente. Quando eu falo marketing para a área da beleza, automaticamente eu me torno mais atraente para quem é da área da beleza do que se eu falasse só marketing. A minha chance de ser ignorado por essas pessoas é maior. Quando eu segmento, eu me torno mais atrativo. E você se tornando mais atrativa, o que acontece? Mais pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer, mais pessoas vão, com probabilidade, querer aceitar a tua oferta. Então, especificidade. Quanto mais especificidade você tiver sobre quem você está atendendo, melhor. Segundo passo de uma promessa forte: é um entregável muito forte, de desejo forte. Por exemplo, o caso que eu levantei aqui de ganhar dinheiro. Fazer mais de 10 mil por mês, aumentar o faturamento. No seu caso seria o quê? Mechas modernas, mechas naturais, sobrancelhas naturais, corte de cabelo que passa a expressão. O que é o seu grande entregável? Defina ele em poucas palavras. E aí você vai simplesmente juntar. Eu transformo a vida de empresárias através do corte de cabelo. Eu transformo a vida de mulheres através do corte de cabelo. Eu transformo a vida de mulheres. Você pode colocar algum tipo de adjetivo. Empodero a vida de mulheres, sei lá. Enfim, mulheres ou jovens. E aí você vai ver quem é o seu público-alvo. Mas aí você vê que você junta com quem você quer se comunicar com o seu objeto de desejo. Isso se torna muito forte. E por que é importante isso? Porque você vai estar repetindo essa frase, não exatamente, mas isso aqui ajuda você a ter clareza quando você estiver produzindo conteúdo, te ajuda a ter clareza quando você estiver se comunicando com o seu público, se comunicando com a sua equipe, fazendo com que a sua equipe entenda o que está fazendo e até mesmo você entenda o que você está fazendo. Essa frase te norteia. Essa frase gera a cultura da tua empresa. E a partir dessa frase você se torna mais atrativo. Então, vamos recapitular aqui. O que eu falei no início? Eu falei que vendas são tudo. Não é só linguagem verbal. Só de estar existindo na frente do seu cliente, você já está vendendo uma ideia. Aí eu levanto essa questão da promessa. Quando você tem uma promessa clara, quando você se comunica de forma clara, você está vendendo essa ideia. Está se tornando mais atrativo. E automaticamente, quando você incorpora essa frase, quando você tem clareza dessa cultura, automaticamente a sua comunicação ela vai começar a pender para esse lado, porque você vai começar a ter consciência daquilo que você está fazendo. Tanto na comunicação, para explicar aquilo que você vende, para gerar valor, quanto na comunicação visual mesmo da coisa. Por exemplo, vamos falar da linguagem verbal agora. Quando a pessoa pergunta o preço e você tem clareza do que você faz, quando a pessoa pergunta o preço ou quando a pessoa pergunta o que é que você faz, quando a pessoa pergunta
como funciona tal procedimento. Quando você tem clareza dessa promessa de forma muito clara e muito definida, você consegue argumentar de forma atrativa para essa pessoa. Você consegue explicar de forma mais atrativa para essa pessoa. Porque a todo momento ela pode escolher fazer o cabelo com outra cabeleireira, fazer a sobrancelha com outra micropigmentadora. Mas você pode chegar e falar assim, olha, eu sou especialista em sobrancelhas naturais. E eu sou especialista tanto no ponto de cicatrização perfeita, porque tem gente que faz fios até naturais, mas não cicatriza, não pega, ou parece natural no início, mas quando cicatriza não fica bom. E eu também consigo trazer um resultado de longo prazo, alguma coisa assim. Você consegue caracterizar aquilo que você faz, tá entendendo? De forma muito clara. E quando você faz isso, isso aqui por si só é o objeto de desejo. Tem gente que acha que precisa ficar argumentando com o cliente. Não necessariamente. Você precisa passar para a pessoa a ideia. Com quanto mais clareza você tiver para passar uma ideia, para explicar aquilo que você vende de forma muito clara e com o mínimo de palavras possível, é o suficiente para a pessoa olhar e falar assim, uau, é isso que eu preciso. Uau, eu preciso fazer com ela. Ela tem a técnica diferenciada. Então, dentro disso que eu coloquei aqui hoje para vocês sobre promessa, é você conseguir explicar em pouquíssimas palavras aquilo que você faz de forma que gere desejo e seja útil. A sua promessa, ela tem que ser útil, ela tem que ser fácil de explicar em poucas palavras e ela tem que gerar desejo. Aí, isso é a comunicação verbal. O que é a comunicação não verbal aqui? É você utilizar. Se você está fazendo uma promessa sobre alisamento de cabelo perfeito, liso espelhado, ou de repente não é um liso espelhado, mas é um liso com caimento, com balanço, etc. O seu cabelo, ele tem que fazer a própria propaganda. Você está vendendo beleza, você está vendendo cuidado. É uma incoerência muito grande se você não cuida do seu próprio autocuidado. É uma incoerência muito grande. Então, na linguagem não verbal, você tem que estar caracterizada com isso que você está vendendo. Do contrário, você gera ruído nessa comunicação. E gerando ruído nessa comunicação, você acaba não vendendo também. Porque a maior parte da comunicação ela é não verbal. 80% da comunicação é não verbal. A pessoa decide se ela vai te dar confiança ou não através daquilo que ela está vendo, através daquilo que ela está sentindo, através daquilo que ela está percebendo com os olhos dela. Então, você tem essa promessa clara, definida, e você vive aquilo. Se você está falando de modernidade, se você está falando de empresárias, você precisa se caracterizar, sem perder a tua essência, mas você precisa se caracterizar. Se o ponto forte do seu trabalho é a calmaria, é a tranquilidade, é uma massagem, não faz sentido você estar com um visual que não causa essa calmaria. Não faz sentido, sei lá, se atender com uma camisa de rock, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Você precisa passar essa calmaria. Da mesma forma, se você vende algo moderno, um corte de cabelo moderno, você também tem que se vestir a caráter disso que você está querendo vender. Elegante, moderno e assim por diante. Porque a linguagem não verbal é o que vai chegar primeiro que você. E muitas vezes é o que vai decidir se a pessoa vai te dar atenção, vai comprar a ideia ou não. Tá? Então, essa é a semana das vendas. A gente começa falando sobre a parte mais importante, que é uma oferta. Qual que é a tarefa que vocês têm hoje? Eu quero que vocês reavaliem a linguagem não verbal de vocês e que vocês criem a promessa de vocês de forma clara e definida. Uma promessa que gere poucas palavras, que gere desejo, que gere
vontade da pessoa comprar. Clareza. Muita clareza. Tá bom? Linguagem não verbal e uma promessa clara, muito bem definida. Beleza? Bom, se você está no Spotify, vai ter um link aqui na descrição. Ele é um link da Masterclass que a gente vai fazer. Te recomendo muito que você entre, vai te ajudar muito nesse processo. E fica aqui com a gente também. Durante essa semana inteira a gente vai estar falando sobre vendas. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha seus olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes e se conectar com o presente. Fecha seus olhos. Respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterna, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, por estarmos aqui juntos em mais uma live. Que esse assunto de vendas venha reverberar fortemente nos nossos corações e que cada um venha entender a importância de vender uma ideia, de vender o seu trabalho, de vender a sua pessoa. Que cada um venha ter clareza, assim como tirar as escamas dos olhos, literalmente, para como as pessoas te enxergam, qual percepção de valor você gera, quanto de confiança você traz. Repete aqui comigo. Essa semana eu vou desbloquear as vendas. Essa semana nós vamos vender muito. Esse é um dos fundamentos mais importantes. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, vamos pra cima. Vamos junto, vamos nessa. Até sexta-feira a gente vai estar falando sobre vendas. Dila, muito bom dia. Anne, bom dia. E é isso, gente. Vamos nessa, tamo junto. Semana que vem a gente vai falar sobre vendas também. Tá bom? 5h22 horário de Brasília, 8h22 da manhã horário de Portugal. E é isso aí, gente. Tamo junto, um abraço, fica com Deus. Antes tarde do que nunca, Elidiane. Mantenha-se invicta por causa dessa chegada. Um abraço, tamo junto.